Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso último encontro para a leitura desse livro, As 7 Leis Espirituais do Sucesso. Hoje nós faremos a leitura da 7ª lei, que é a lei do Dharma ou a lei do propósito de vida. Então, durante esses 7 dias a gente foi vendo ou foi recebendo várias informações, a partir dessa escrita do leitor, uma escrita amorosa, carinhosa, nos trazendo leis que, se nós colocarmos em prática no nosso dia a dia, nós criaremos uma realidade muito mais feliz, com muito mais alegria e com muito mais abundância e riqueza, em todos os sentidos. O livro, desde o começo, traz essa ideia para nós, de que a riqueza, ela não pode ser só considerada o quanto de dinheiro você tem, ou em espécie, digamos assim. Mas tudo aquilo que engrandece a nossa vida. Então, saúde, bem-estar, alegria, felicidade, harmonia nas nossas relações. Então, tudo isso a gente pode considerar uma vida de sucesso quando nós estamos tendo uma vida com esses elementos e essas qualidades. Então, lembrando, como todos os encontros e as leituras eu falei, a iniciativa de fazer essa leitura veio do convite que o autor faz ao final desse livro, que ele convida todas as pessoas que entram em contato com essas leis, com esse livro, que elas convidem outras pessoas ou que elas compartilhem esse saber com outras pessoas para que mais gente tenha acesso a essas informações e, consequentemente, mais gente coloque em prática, no seu cotidiano, no seu dia a dia, os exercícios ou as práticas que ele propõe como forma de nós presenciarmos isso, as leis na nossa vida, porque é isso que essas leis são. Elas não estão no universo da teoria ou aquilo que não pode ser colocado no nosso dia a dia. Pelo contrário, todas essas leis, elas tratam da nossa vida, Como que a gente pode, dia a dia, a cada situação que nos chega, desafiador ou não, a partir de pessoas, a partir de situações, como que a gente pode tornar a nossa vida mais leve, a nossa vida mais grandiosa e mais expansiva. Então, embora a teoria seja linda, e cheia de amorosidade, de sentido, o que ele está fazendo é nos convidando para colocar em prática todos esses ensinamentos que ele traz aqui. E hoje, além dessa última lei aqui, eu vou fazer a leitura também da conclusão, que é linda e que faz um apanhado de todas as leis que nós vimos até agora, todas as leis que compõem o livro. Mas é uma leitura rápida, o último capítulo também é bem rápido, então vai mais ou menos o tempo das outras lives. E eu convido você a ficar aqui até o final. Então, vamos lá. A 7ª lei espiritual do sucesso é a lei do Dharma. A palavra Dharma vem do sânscrito e significa propósito de vida. Segundo a lei do Dharma, assumimos uma forma física para cumprir um propósito de vida. O campo da potencialidade pura é divindade em essência. É o divino assumindo a forma humana para cumprir um propósito. De acordo com esta lei, você tem um talento singular e uma maneira única de expressá-lo. Existe alguma coisa que você consegue fazer melhor do que todo mundo? E para cada talento singular, em sua forma única de se expressar, existem necessidades específicas. Quando essas necessidades se combinam com a expressão criativa do seu talento,
surge a fagulha que cria a riqueza. Então, né, o propósito da nossa vida é nós encontrarmos os nossos talentos, ou reencontrarmos os nossos talentos, porque todos nós viemos aqui com um talento único e nós precisamos reencontrá-lo ou reconhecê-lo e automaticamente expressá-lo. E quando a gente faz, né, expressa esse nosso talento, que é único, que só nós temos, que só você tem, e quando a gente consegue expressar esse talento de forma criativa, a gente acende a fagulha da riqueza. Riqueza em todos os sentidos, inclusive a riqueza material. Se você transmitir este pensamento às crianças, poderá ver os seus efeitos. Fiz isso com os meus filhos. De vez em quando eu falava que havia uma razão para eles estarem aqui e que cada um teria de descobrir por si mesmo que razão era essa. Então aqui o autor traz essa experiência que ele teve com os filhos dele, com relação a eles descobrirem qual era o propósito de vida que eles tinham. Desde os 4 anos de idade, eles ouviram isso. Também ensinei-lhes a meditar quando tinham mais ou menos essa idade. Eu lhes dizia sempre: não quero que vocês se preocupem em ganhar dinheiro. Se não forem capazes disso quando crescerem, eu mesmo providenciarei seu sustento. Portanto, não se preocupem. Não quero que o objetivo de suas vidas seja o de ser um sucesso na escola, nem o de ter as melhores notas, ou de frequentar as melhores faculdades. Mas quero que se perguntem como poderão descobrir o seu talento e servir à humanidade, pois cada um de vocês tem um talento único que ninguém mais tem. E cada um tem uma forma de expressar esse talento que mais ninguém tem. O resultado é que eles acabaram indo para as melhores faculdades e são únicos naquilo que os torna economicamente autossuficientes, porque estão concentrados no que vieram fazer aqui. É essa, portanto, a lei do Dharma. Eu não sei vocês, né? Mas quantas vezes eu me peguei me perguntando o que é que eu vim fazer aqui? Qual realmente é o meu propósito ou qual seria o meu objetivo nessa vida? E ele fala que nós precisamos realmente descobrir. E não é muito difícil descobrir qual é o nosso propósito. Mais para frente ele vai falar como é que a gente pode descobrir que você está no caminho de fazer aquilo que você se propôs para fazer aqui, né? Porque para quem acredita nisso, quando a gente, enfim, planeja e organiza o nosso retorno para essa vida física, né? Quando a gente sai do plano espiritual e vem para o plano físico, nós viemos com uma programação, com um planejamento, né? Aquilo que você vai fazer, com qual habilidade que você vai vir. E aí a gente precisa, então, como diz o autor, voltar, descobrir e encontrar quais são essas habilidades. A lei do Dharma apresenta 3 componentes. O primeiro é o de que estamos aqui para encontrar nosso verdadeiro eu, para descobrir que nosso verdadeiro eu é espiritual, que somos essencialmente seres espirituais expressos numa forma física. Não somos seres humanos que de vez em quando têm experiências espirituais. Ao contrário, somos seres espirituais que de vez em quando têm experiências humanas. Então aqui ele já recupera a primeira lei, né? A lei da potencialidade pura, no qual ela diz que a nossa essência é espiritual. Nós somos seres espirituais e a gente precisa recordar isso. Né? Normalmente a gente começa a recordar isso quando a gente se volta para a espiritualidade, né? Quando a gente começa a se fazer essas perguntas assim que são poderosas: de onde eu vim, né? Para onde eu vou, qual é o meu papel aqui, por que eu vim nesse mundo, por que eu vim nesta família, qual é o meu propósito. Quando a gente começa a se fazer essas perguntas,
a gente começa a se reconectar com a espiritualidade, começa a se reconectar com o nosso verdadeiro eu. Vamos lá. Estamos aqui para descobrir nosso eu superior ou espiritual. Essa é a primeira coisa que se cumpre na lei do Dharma. Precisamos descobrir por nós mesmos que temos em nosso interior um embrião de Deus ou deusa, desejoso de nascer e de se expressar, e de expressar sua divindade. Olha que lindo isso, né? O que eu tenho pensado e lido muito sobre isso também, e sentido cada vez mais isso, né? A necessidade de reconhecer que nós, enquanto filho do Criador ou filha do Criador, nós temos a semente, nós temos parte dele e, portanto, nós também somos Deus ou deusas, no sentido de que nós estamos aqui para criar a nossa vida, né? Nós não estamos aqui para simplesmente aceitar no sentido de não evoluir, né, de ficar estagnados. Não, nós estamos aqui para nos movimentar. Na essência, nós somos movimento, porque não existe nada parado, nada estagnado no universo. E quando a gente para, né, ou fica estagnado, nós vimos lá na lei de causa e efeito, vem a vida, nos provoca, nos coloca numa situação normalmente desconfortável, numa situação de dificuldade ou de desafio, para que a gente saia da estagnação, né? Porque não é nosso natural estar parado, estagnado. A nossa natureza, ela é de evolução, de a gente melhorar a cada dia e a cada vida. O segundo componente, então, é o de que devemos expressar nosso talento singular. A lei do Dharma diz que todo ser humano tem um talento único, ou seja, você tem um talento só seu. Ele é único em sua expressão e tão específico que ninguém mais em todo o planeta tem igual, ou maneira parecida de expressá-lo. Isso significa que há uma coisa que você pode fazer de um jeito melhor do que qualquer outra sobre a Terra. Quando você está fazendo essa coisa, perde a noção do tempo. E quando está expressando esse talento único, muita gente tem mais de um, né? As pessoas têm mais de um talento. E quando você está expressando esse talento, você penetra na sua consciência atemporal. Então, é isso, né? É aquela coisa que você faz, que você está tão envolvido, você está tão feliz, você está tão alegre com aquilo que você está fazendo, aquilo está preenchendo tanto o teu ser, que você nem percebe o tempo passar. Não é um fardo, não é penoso, não é árduo. É algo leve que você faz com a maior facilidade, com maior amor. E aí, quando você está nesse espaço, você acessa essa consciência que é atemporal. Então, essa consciência que a gente vem trazendo desde o início da nossa história enquanto espírito. E aí a gente entra nesse estado, né, de conexão com o campo da potencialidade pura, com o campo da criatividade. E aí a nossa vida, ela é cada vez mais expansão, ela é cada vez mais criação, porque nós estamos alinhados com a nossa essência. Que lindo isso, né, gente? Olha só, então o primeiro componente é nós encontrarmos o nosso eu verdadeiro, que é a gente reconhecer que nós somos seres espirituais. O segundo, então, é expressar o que nós temos, né, de talento singular. E o terceiro é o de que devemos servir à humanidade. Para isso, devemos fazer as seguintes perguntas. Como posso ajudar? Como posso ajudar a todos com quem eu tenho contato? Quando você combina a capacidade de expressar seu talento único com benefícios à humanidade, está fazendo pleno uso da lei do Dharma. Agindo assim e somando a experiência de sua própria espiritualidade,
o campo da potencialidade pura, não há meios de você não ter acesso à abundância ilimitada, porque essa é a verdadeira forma de se obter abundância. Então, isso também me fez lembrar, no Axis tem, né, a frase, seja você e mude o mundo, ou sendo você e mude o mundo. O que isso quer dizer? Tem a ver com isso, né? Que quando você realmente está expressando o seu ser naquilo que você verdadeiramente é, você está naturalmente expressando aquele talento e você está servindo, você está criando, né? Você está criando mais para você e criando mais para os outros, né? No Axis a gente tem essa pergunta que é tão linda, né? Universo, como eu posso, a partir da minha energia, ou que energia, espaço, consciência, escolha, eu e meu corpo podemos criar mais para mim e para os outros? Então é sempre uma criação não egoísta, é sempre uma expressão que está a serviço da humanidade, no sentido de tudo aquilo que a gente faz com amor, com carinho, agrega, né? Agrega, contribui de alguma forma para as outras pessoas. Então, é esse fazer que deve alimentar o nosso dia a dia, que deve alimentar tudo aquilo que a gente faz, né? E aqui ele está falando da nossa profissão, daquilo que a gente faz mesmo como forma de ganhar a vida. Pode ser também, né? O meu servir pode estar relacionado com a profissão que eu exerço, com aquilo que eu faço, né? Eu posso vender um produto, eu posso oferecer uma técnica, uma prática que pode contribuir com o bem-estar de uma pessoa, eu posso trabalhar com aquilo que deixa as pessoas felizes, né? Com aquilo que fazem elas descobrirem a sua potencialidade. Então é isso que é o teu talento, o seu servir. Não é nada grandioso assim, é aquilo que está no teu dia a dia, é aquilo que você considera que você faz de melhor em tudo aquilo que você, de tantas coisas que você faz, aquilo que você faz de melhor e que você é capaz de ser remunerado por isso que você faz, porque você faz o seu servir com tanto amor, com tanta dedicação, que esse é o teu pagamento, né? Você deve, essa é a forma que o universo dá de ajudar ou de contribuir com que você continue fazendo aquilo que você faz de melhor. Se vai fazendo sentido aí para vocês, vão apertando aí no coraçãozinho, vão deixando as mensagens, que aí eu estou entendendo que vocês estão acompanhando aqui e concordando. Me perdi aqui onde eu estava, já achei. Olha só. Então aqui ele vai dizer o seguinte, né? A sua verdadeira forma de se obter é abundância. E não se trata de abundância passageira. Ela é permanente por causa do seu talento único, de sua maneira específica de expressá-lo, dos benefícios e dedicação a seus semelhantes, que descobriu ao se perguntar: como posso ajudar? Em vez do o que eu vou ganhar com isso? Acho que é exatamente aquilo que eu comentei, né? A pergunta, o que vou ganhar com isso, é o diálogo interior do ego. A pergunta, como posso ajudar, é o diálogo interior do espírito. O espírito é aquele domínio da nossa consciência em que experimentamos a nossa universalidade. Então, que experimentamos a nossa comunhão com o Criador. Nós experimentamos a nossa comunhão com o universo, a comunhão com todos os seres, a comunhão com a natureza. Ao mudar seu diálogo interior de o que ganho com isso para como posso ajudar, automaticamente você está indo além do ego e entrando no domínio do espírito. Embora a meditação seja o melhor caminho para entrar no domínio do espírito, a mudança do seu diálogo interior para como posso ajudar também dará acesso a ele, ao domínio da consciência, onde você experimenta a sua universalidade.
Gente, como que pode ser mais fácil você descobrir, né, ou você entrar em contato com o seu talento? Fazendo perguntas, né? Como eu posso ajudar o universo criador? Como eu posso expressar o meu talento que é único e verdadeiro? E além disso, ajudar e contribuir com a humanidade, ou contribuir com as pessoas. Então, se você está aí, você está ainda na dúvida daquilo que você realmente deseja fazer ou deve fazer, comece a se fazer essas perguntas e faça essas perguntas repetidas vezes todos os dias, que com certeza ela vai trazer consciência para você de qual caminho que você deve seguir. Então, está dizendo, faça perguntas, como eu posso ajudar? Continuando aqui, se você quiser fazer um pleno uso do Dharma, terá de assumir alguns compromissos. Então, coloca aqui, o primeiro é o de procurar o seu eu superior, que está além do ego. Isso você consegue por meio de práticas espirituais. Gente, o que é o eu superior? Eu não sei se todo mundo que está aqui tem essa noção. O eu superior é a nossa versão divina que está no plano superior. Então, a minha versão divina, no meu plano superior, que me guia, que me orienta. Né? Então, é a ele que eu preciso acessar. Porque, falando novamente, né? Como que a nossa mente limitada, porque nós temos uma mente limitada, conscientemente nós usamos só 5% da nossa mente, e 95% da nossa mente ela trabalha de forma inconsciente, então aquilo que a gente não tem nem noção, nem sabe aquilo que está se passando, que são as nossas crenças, as nossas memórias, todos os nossos registros que estão ali. Então a nossa mente, ela é uma mente muito limitada, vamos dizer, ela é aqui na horizontal. O nosso eu superior, ele enxerga de cima, então ele enxerga todo o nosso emaranhamento, vamos dizer assim, ele enxerga e ele conhece e ele sabe tudo aquilo que nós viemos fazer aqui. E ele está disponível o tempo inteiro para que a gente acesse, né, essa parte divina nossa através dessas práticas espirituais. Então, como que eu faço para eu acessar o meu eu superior, né? Aqui ele está dizendo, você acessa ele a partir das práticas espirituais. Você acessa o seu eu superior quando você intenciona de forma genuína essa conexão para que ele te oriente, para que ele te guie, né, nas tuas escolhas, te guie nos teus pensamentos, nos teus sentimentos. Então, o nosso eu superior, ele está nesse nível, né, do plano espiritual nos guiando aqui no plano físico. O segundo, então, compromisso que a gente precisa assumir para acessar a lei do Dharma, ou para fazer uso da lei do Dharma, é o de descobrir seus talentos únicos, que a gente leu antes, né? E ao encontrá-los, alegrar-se, porque o processo do prazer ocorre quando se entra na consciência atemporal. É quando estamos em estado de graça. O terceiro compromisso é o de se perguntar como poderá servir melhor à humanidade. Você deve simplesmente dizer, vou responder a essa pergunta e depois colocar a resposta em prática. Então você vai perguntar ao seu eu superior, você vai perguntar para o universo, como eu posso, né, como eu posso servir melhor à humanidade. Vou usar meus talentos únicos para suprir as necessidades dos meus semelhantes. Vou combinar essas necessidades com o meu desejo de ajudar e servir aos outros. E depois, sentar e elaborar uma lista de respostas a estas duas questões. Pergunte-se, quando o dinheiro não é problema, e se você tem todo o tempo do mundo, o que faria? Então, pense assim. Se o dinheiro não fosse problema hoje, o que você faria?
A resposta dessa pergunta é o indicativo do teu propósito de vida, daquilo que vai te trazer plenitude, que vai te trazer alegria e satisfação no teu viver. Se o problema, ou quando o dinheiro não é o problema, e se você tem todo o tempo do mundo, o que você faria? Se responder que continuaria fazendo o que faz hoje, então já está em seu Dharma, porque tem paixão pelo que faz e está expressando os seus talentos singulares. Em seguida, pergunte-se como servir melhor a humanidade. Responda a esta pergunta e coloque em prática a resposta. Descubra sua divindade, encontre seu talento único, use-os para servir a humanidade e você gerará toda a riqueza que quiser. Então, quando nós estivermos aí plenos da nossa atividade, quando nós estivermos agindo alinhado com aquilo que a gente veio fazer nesse mundo, com o nosso propósito, ou eu quero ser tudo aquilo que eu vim para ser, e nesse ser está o nosso fazer, então a gente vai gerar toda a riqueza que a gente precisa. Não vai nos faltar nada, nem um dia vai faltar qualquer coisa que seja para você, porque nós estamos ancorados pela energia do nosso eu superior, pela energia do nosso Criador. Quando sua expressão criativa combina-se com as necessidades de seus semelhantes, a riqueza flui espontaneamente do não manifesto ao manifesto, do reino do espírito ao mundo da forma física. Você passa a experimentar sua vida como uma expressão milagrosa da divindade. Não só de vez em quando, mas o tempo todo. Se você vai conhecer a verdadeira alegria e o verdadeiro significado do sucesso, o êxtase e a exultação de seu próprio espírito. Então, olha que lindo, Quando nós estivermos expressando de forma criativa os nossos talentos e associado a isso nós estivermos atendendo às necessidades dos outros, toda a riqueza vai fluir para nós. Toda a riqueza do mundo físico, que é o não manifesto, para o mundo físico, que é a nossa realidade, onde nós estamos aqui. Que nós estamos aqui para criar a realidade mais grandiosa para cada um. Nós não estamos aqui para sofrer nada. O sofrimento que às vezes vem para nós, os desafios que às vezes vêm para nós, é aprendizado. E está mostrando que nós estamos fora do caminho. Lembra da lei de causa e efeito que nós lemos? Então, não é castigo. O nosso Criador não nos criou para sofrer, para passar dificuldade, para vivermos na miséria. Não, porque o mundo, o universo do Criador é abundante em tudo. É rico, porque é de lá, é da fonte. É do Criador, que vem toda a riqueza que a gente pode observar com os nossos olhos aqui nessa terra, nessa realidade, e aquilo que a gente não pode observar também com os nossos olhos. Então não tem, Não tem. Lembra que a pobreza, lemos ontem, A pobreza, ela é resultado de uma consciência não tão elevada. Quanto mais a gente expandir a nossa consciência, quanto mais a gente perceber que nós somos seres espirituais, quando a gente realmente perceber qual é a nossa essência, de onde a gente veio e qual é a nossa fonte, e acessar o nosso poder, a partir dessas 7 leis, aqui ele nos ensinou como que nós acessamos esse poder, a gente não vai passar por dificuldade alguma. Nem material, nem emocional, nenhuma. Porque nós somos seres, nós somos deuses e deusas, como ele falou aqui. Gente, não é lindo isso? Como é acalentador, como é
Eu preciso falar assim, que esses 7 dias lendo esse livro, eu já li ele outras vezes, mas assim, veio um conforto, um aconchego e ao mesmo tempo uma força tão grande para continuar com o meu propósito, para continuar com aquilo que eu estou acreditando que eu tenho que fazer agora, nesse momento. Por exemplo, fazer essa live, assim, hoje eu estava pensando o quanto eu sou grata por mim mesma, por ter tomado a iniciativa de fazer essa live, né, e ter compartilhado esses saberes, e o quanto eu sou grata por poder compartilhar isso com vocês, né? E porque talvez uma palavra que eu tenha lido, ou uma palavra, uma frase que eu tenha falado aqui, possa ter expandido um pouco mais a consciência de quem está aqui. Ou, né, tocado de alguma forma que a pessoa alguém aqui tenha pensado, nossa, eu preciso acessar mais isso, eu preciso fazer o caminho do autoconhecimento, né, eu preciso voltar para mim mesma nesse momento, para me reconhecer, para me reencontrar com o meu divino, com o meu eu superior. Então, só por isso eu já me sinto muito grata e muito realizada por ter me desafiado a fazer, porque não é fácil, né? Eu já fiz outras lives, mas nesse sentido aqui de conversar sobre isso, e também o quanto eu aprendi comigo mesma, né? Lendo aqui e tentando trazer mais clareza na leitura e aprendendo muito também ao mesmo tempo que eu estou aqui passando isso para vocês. Então, o que ele sugere para a gente colocar em prática essa lei? Então, amanhã, sábado, o nosso último dia de vivência e de prática, o que ele pede que a gente faça? Primeiro, nutrir amavelmente, né, a divindade que habita em você, no fundo da sua alma. Prestar atenção ao seu espírito que anima seu corpo e sua mente. Despertar desse profundo sono dentro do seu coração. Carregar consigo a consciência de atemporalidade, do ser eterno, em todas as experiências limitadas pelo tempo. Então, a nossa vida aqui na realidade, assim, ó, ela é uma vida limitada, né? Por conta da realidade física. Mas a nossa consciência, ela é ilimitada e ela é atemporal. Então a gente pode acessar isso. E acessando isso, a gente pode diminuir as limitações do nosso mundo físico, porque é a nossa consciência que cria a nossa realidade. É o nosso mental que cria o nosso plano físico. Né? Lembrando aqui da primeira lei hermética do universo que está no Kybalion, que a realidade, o universo é mental. O plano físico é um reflexo do plano mental. Então, tudo aquilo que a gente pensa, que a gente projeta, ali é a origem de tudo aquilo que a gente vai viver no nosso plano físico. E sabendo disso, né, olha quanta coisa a gente pode mudar no plano físico. Né? Segundo, então, elaborar uma lista de seus talentos únicos. Depois, outra lista das atividades que adora realizar quando está expressando esses talentos. Então diga, quando expresso meus talentos e os ponho a serviço da humanidade, perco a noção do tempo e crio a abundância em minha vida, bem como na vida dos outros. Ó, mantra. Mantra, afirmação para a gente fazer todos os dias. Quando expresso meus talentos e os ponho a serviço da humanidade, perco a noção do tempo e crio abundância em minha vida, bem como na vida dos outros. É como se a gente abençoasse, né, os outros. E terceiro, perguntar a si mesmo diariamente, é o exercício da pergunta que eu falei antes, como posso servir? Como posso ajudar? As respostas a essas perguntas permitirão ajudar e servir a seus semelhantes com amor e, consequentemente, a gerar riqueza. Então, aqui, né, o livro finaliza a 7ª lei.
E eu quero ler, daí a conclusão, eu não vou ler toda, mas eu vou ler só os trechos que para mim assim foram, né, finalizando mesmo e a gente percebendo o quanto essas leis estão interligadas. E aí ele começa o capítulo da conclusão aqui com uma epígrafe do Albert Einstein. Quero conhecer os pensamentos de Deus, o resto é detalhe. Olha só. A mente universal coreografa todas as coisas que estão acontecendo em bilhões de galáxias com precisão e inteligência infalíveis. Essa inteligência é o máximo, é superior. Permeia cada fibra da existência, da menor à maior, do átomo ao cosmos. E essa inteligência opera por meio das 7 leis espirituais. Daí tem uma partezinha incrível que ele faz essa relação. Ó. Se você olhar para cada célula do corpo humano, verá em seu funcionamento a expressão destas leis. Toda célula, seja ela do estômago, do coração ou do cérebro, tem sua origem na lei da potencialidade pura. Tem a origem no campo quântico, que é a fonte, que é o Criador. O DNA é um exemplo perfeito disso e, de fato, a expressão material da potencialidade pura. Então, o DNA é a expressão material do divino, da fonte, né? do vácuo quântico, que alguns autores falam também. Cada célula opera também por meio da lei da doação. Ó, aqui ele já trouxe a lei da potencialidade pura. Ela é a expressão, cada célula, o DNA é a expressão da potencialidade pura. Cada célula também opera por meio da doação. Ela está viva e saudável quando em seu estado de equilíbrio. Esse estado de equilíbrio é o da satisfação e da harmonia, mantida pelo constante movimento do dar e do receber. De fato, o fluxo é a própria essência da vida da célula. O mesmo acontece com a lei do karma, cumprida com refinamento por todas as células. Em sua própria inteligência está a resposta mais apropriada, precisa e correta de toda a situação no momento em que ocorre. Então, a lei do karma, né? Aqui ele chamou a atenção para o nosso estado de presença, para aquilo que acontece no exato momento. A lei do mínimo esforço também é executada primorosamente pelas células, que fazem seu trabalho com eficiência silenciosa, num estado repousante de alerta. Já a lei da intenção e do desejo se efetiva por meio da utilização pelas células do poder de organização infinita da inteligência da natureza. Todas as células expressam ainda a lei do distanciamento. Elas se distanciam do resultado de suas intenções. Não hesitam, nem se confundem, porque seu comportamento decorre de uma função da consciência do momento presente centrada na vida. E manifestam a lei do Dharma. As células têm de conhecer sua própria fonte, o eu superior, e têm de servir a seus semelhantes e expressar seus talentos únicos. Expressando seus talentos únicos, mantém a sua integridade e a do corpo todo. O diálogo interior de cada célula do corpo humano é sempre: como posso ajudar? As células do coração querem ajudar as células imunológicas. Estas, por sua vez, pretendem colaborar com as células do estômago e do pulmão. As do cérebro querem ouvir e auxiliar todas as outras. Cada célula do corpo tem apenas uma função: ajudar as outras. Olhando o comportamento das células do nosso corpo, podemos observar a mais extraordinária e eficiente expressão das 7 leis espirituais do sucesso. Essa é a genialidade da inteligência da natureza. Esses são os pensamentos de Deus. O resto é detalhe.
Olha que lindo isso, né, gente? As 7 leis espirituais do sucesso são princípios poderosos que o capacitarão a alcançar o autodomínio. Se você prestar atenção a estas leis e praticar os passos sugeridos neste livro, poderá desejar e receber o que quiser, riqueza, dinheiro, sucesso. Verá também que sua vida vai mudar, ficando mais prazerosa e abundante, em todos os sentidos, porque essas leis são as mesmas que dão sentido à vida. Sim, Paula, que maravilhoso olhar desta forma. Sim, por isso que eu digo que a leitura desse livro, ela é uma leitura tão aconchegante, tão inspiradora, assim, ó, e você passa a olhar para a vida de forma muito diferente, para as coisas de forma diferente. Por isso que para mim, quando eu li lá o ano passado, em maio, que eu li a primeira vez, eu lia cada palavra, assim, cada frase, eu só dizia, meu Deus, que livro, que maravilhoso tudo que tem aqui, né? Porque me sentia realmente, assim, sabedora dessas coisas, ou relembrando dessas coisas. E aí, olha só como ele fala o seguinte, ó. Há uma sequência natural de aplicação dessas leis na vida diária, que o ajudará a lembrar-se delas. Agora é que vem a parte interessante, olha só. A lei da potencialidade pura é experimentada por meio do silêncio, da meditação, do não julgamento, da comunhão com a natureza. Mas ela é ativada pela lei da doação, cujo princípio é saber dar o que se deseja. Se você busca a abundância, deve doar em abundância. Se quer dinheiro, deve dar dinheiro. Se deseja amor, apreço, afeição, deve saber dar amor, apreço e afeição. Essa questão aqui, se você quer dinheiro, deve dar dinheiro, eu vejo assim, que quantas vezes a gente paga uma coisa e você paga com aquela assim, ai, não queria pagar, né? Ai, mas é tão caro, mas é tão isso. Principalmente quando você está pagando por um serviço, né? Está pagando, por exemplo, por uma massagem, ou está pagando por qualquer prestação de serviço, ou uma coisa assim que não é aquilo que a gente considera essencial para a nossa vida, mas é tudo aquilo que nos permite nos conectar com o eu superior, que nos permite nos conectar com a nossa divindade. Gente, esse livro aqui, ó, eu mostrei, acho que, não sei se ontem ou anteontem, Peça e Será Atendido. Ele fala muito sobre isso, assim, ó, que para a gente se conectar com o nosso eu superior, nós precisamos praticar o bem-estar. Isso para mim, assim, ó, foi maravilhoso. Então, às vezes, você, né, a ideia da massagem, a ideia da terapia, a ideia de fazer uma aula de dança, que é aquilo que te dá, por exemplo, assim, isso não é essencial, né, para minha sobrevivência, digamos assim, aqui nessa leitura que a gente faz aqui, né, mas ela é essencial para que a gente possa acessar um nível mais elevado de consciência, para que a gente possa acessar o nosso eu superior. E a gente não sabe, eu não sabia disso. Eu passei a saber disso há muito pouco tempo atrás, há poucos meses, que eu preciso alimentar o meu bem-estar, que eu preciso alimentar esse meu eu interior, e o meu eu interior, ele gosta de carinho. O meu corpo gosta de carinho porque é o meu corpo que está fazendo a minha conexão com o meu eu superior. É o meu corpo que faz eu ter todas as minhas experiências aqui nessa realidade. Então, essa consciência para mim me trouxe assim muita leveza, e cada vez mais agora eu pago as coisas, eu pago assim com vontade, né? Eu tô doando o dinheiro que eu tenho para essa atividade, e detalhe, eu sempre pago agradecendo, assim, né? Que você receba em dobro isso, né? Ou quando a pessoa está me pagando, que você receba em dobro. E sempre quando eu pago com todo amor, e assim, que você receba cada vez mais e mais. Então, isso é maravilhoso aqui. Então, aí continuando.
A partir dos seus atos, na lei da doação, você ativa, por sua vez, a lei do karma. Claro, né? Tem tudo a ver, porque quanto mais estado de presença e quanto mais eu estou no pensamento, no sentimento positivo, né? Quanto mais eu estou presente com essas leis aqui, eu estou diminuindo o meu karma negativo, né? Eu estou colocando um crédito aí para criar o meu futuro melhor. Ao criar um bom karma, tornará tudo mais fácil na sua vida. Notará que não será necessário fazer muito esforço para satisfazer aos seus desejos. E isso automaticamente o fará compreender a lei do mínimo esforço. Assim, quando tudo ficar fácil e não exigir esforço, quando seus desejos forem satisfeitos, você começará espontaneamente a entender a lei da intenção e do desejo. Satisfazer seus desejos com tranquila facilidade permitirá que você pratique a lei do distanciamento. Por fim, quando você começar a entender todas essas leis e passar a focalizar seu verdadeiro propósito de vida, chegará à lei do Dharma. Com a utilização dessa lei, ao expressar seus talentos singulares para satisfazer as necessidades de seus semelhantes, você receberá tudo o que quiser e quando quiser. Ficará livre e jubiloso. Expressão do amor ilimitado. Lindo, né? Lindo. Nem tenho mais o que falar agora. Finalizando a leitura aqui dessa conclusão, nem tenho mais o que falar. Somente agradecer por ter acesso à leitura, por ter acesso a essas consciências, né, que nos engrandecem tanto, que nos oportunizam a sermos melhores, né, a cada dia, melhores para nós mesmos num primeiro momento e principalmente, né, porque é a partir de nós mesmos que nós alcançamos todo o resto. Nós somos as pessoas mais importantes da nossa vida, porque sem nós não temos vida. Então, por isso que a gente precisa ser grato, né, pela nossa existência, ser gratos a nós mesmos, pela força que nós temos, pela dificuldade que nós temos, pela nossa vulnerabilidade, enfim, por tudo aquilo que nós somos, né, e desejando esse mais a todo momento para nós mesmos no primeiro momento. E que quando nós tivermos esse mais, quando nós estivermos conectados, alinhados, daí a gente pode transbordar isso e alcançar os outros, né? E ser contribuição para os outros. Não é por nada que aqui a primeira lei é a lei da potencialidade pura, é a lei da descoberta de si mesmo, é a lei do encontro, né, de você com o seu eu interior, no qual automaticamente vai te conectar com o teu eu superior, que é esse eu superior que vai te guiar, te iluminar, que vai trazer facilidade para a sua vida, porque sempre vai te orientar pelo caminho do bem maior. Sempre vai te orientar pelo caminho daquilo que vai ser mais grandioso para você e para todos que estão à sua volta e também para aqueles que você está conectado energeticamente que você nem sabe, que você nem tem ideia, né? Toda vez que você cura algo em você, pensando aqui na lei do karma, né? Toda vez que você olha para si e você transmuta uma dor, um sofrimento, uma energia, você está limpando também nas pessoas que estão contigo, que estão conectados energeticamente contigo. Então essa é a grandeza, né? E lembrar que nada dura para sempre. A leitura disso também nos mostrou. Que nada dura para sempre. Então, se você está passando por um momento difícil, esse momento não vai durar o tempo todo. Porque nós estamos sob a lei do ritmo,
que é uma outra lei hermética do universo, né? De tempos em tempos, na mesma intensidade, vai de polo negativo ao polo positivo. Isso é uma lei natural e isso vai acontecer, é uma lei do universo. Então, né? Força, respire, estado de presença no seu momento, né? Tentando olhar para aquilo e perceber que você não precisa julgar o que acontece e nem as pessoas, porque o que acontece é como deve acontecer, voltando lá para a lei do karma e do efeito, né? Tudo é como deve ser, tudo acontece como tem que ser, e aí tudo está a nosso serviço. Olha que lindo pensar isso, né? Que tudo está a nosso serviço no sentido do que isso pode nos ensinar. Então, cabe a nós a iniciativa de aprender com aquilo que está acontecendo, ou, né, a gente sabe que nada acontece, tudo a gente cria, a lei do karma falou isso, né? Tudo que acontece na sua vida é uma criação sua, a partir das suas escolhas. Então, como que a gente pode ser um escolhedor mais qualificado, né? Escolher coisas que vão nos trazer mais alegria, mais felicidade, mais criatividade, mais riqueza, mais abundância de tudo na nossa vida. É estando mais consciente com tudo aquilo que vai aparecendo. Tudo vem com um propósito. Tudo acontece na nossa vida com um propósito, né? E se eu for contra, se eu lutar, se eu rejeitar isso que está acontecendo, eu estou perdendo uma oportunidade de não aprendizado. Eu estou lutando contra a realidade e eu vou perder sempre. A gente vai perder sempre enquanto estiver lutando com a realidade. Então, queridos, eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem colocar uma palavra que possa traduzir essa jornada, mesmo que você não tenha acompanhado todos os dias, um dia ou somente hoje, eu ficaria feliz em receber essa palavra aí e saber, enfim, o que pode ter ficado para você. Se não quiser deixar aqui, pode deixar depois embaixo, né? Vou deixar gravada no feed, e aí que você pode acessar. Resiliência, Mara. Perfeito. É isso. Marliese. Obrigada, Marliese. Muito obrigada. E gratidão por vocês estarem por aqui também. E se vocês acharem, gente, que alguns dessas leis ou desses vídeos podem contribuir com alguém, por favor, fiquem à vontade para compartilhar, né? Enfim, e divulgar também essa leitura desse livro. Então, agradeço pela companhia, tenham uma boa semana e a gente vai se encontrando por aqui. Eu vou fazendo as lives, né, no Bom Dia Ser Infinito, nas terças-feiras de manhã, se alguém puder acompanhar, então fiquem à vontade. E serão sempre bem-vindos, e vou deixar gravado todas as nossas atividades. Namastê. Beijo, gente. Obrigada.